Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo aí. Bom, aqui é um vídeo para fazer o nosso trabalhinho aqui, ó, de construção de gráfico de MRUV, tá bom? Mais precisamente o gráfico de posição por tempo, tá? Então já vamos começar aqui da questão, que é o seguinte, ó, são 5 questões, eu vou ensinar como que faz dois tipos de questões, tá? Então acompanha aqui agora, ó, o seguinte. Uma partícula em movimento retilíneo tem esse movimento descrito pela equação. Aí tá lá a equaçãozinha, né? S igual a 3 menos 4t mais t ao quadrado com as unidades no sistema internacional. Beleza. Aí você vai ter que responder essas perguntinhas aqui, ó. Elas vão ser extremamente importantes, tá? Por que vão ser importantes? Porque é o seguinte, ó. Tá aqui o gráfico e quando a gente está falando de MRUV, se você reparar nessa equaçãozinha aqui, ó, S igual a S0, né? Como é que é? É 3 menos 4t menos, mais t2. Isso aqui nada mais é do que uma equação do segundo grau, ó. Olha só. ax2 mais bx mais c. É ou não é? Olha só. Quem está fazendo o papel do y aqui, ó, é o quê? É o s. O x está sendo representado aqui, ó, pelo t. E aí tem aqui, ó, cada uma das letrinhas, né? O A, B e o C aqui, tá? Isso daqui, gente, gera o quê? Um gráfico de parábola, tá bom? Bom, como é que é uma parábola, né? Aí vamos só relembrar lá, tipo assim, fazer um esboço de uma parábola pra gente, tipo assim, você ver que vai fazer todo sentido o que a gente vai fazer aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Quando você pega uma parábola, ela pode ser dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, né? Lógico, não ficou perfeito aqui. Só que olha só, toda parábola, ela vai encostar aqui, ó, no eixo Y. Ela pode passar aqui, ó, cortando o eixo X, que são o quê? As raízes da função, né? E ela também vai ter o ponto de máximo e por aí vai. Não, professor, matemática? Não. A gente vai resolver esse aqui, ó, com o raciocínio da física, tá? Que é, lógico, muito parecido da matemática também. Mas se a gente fizer o passo a passo aqui, vai ficar mais com raciocínio físico, tranquilo? Então, deixa eu apagar isso aqui agora e vamos lá voltar para o nosso problema, tá bom? Então é o seguinte, ó. Tá aqui a nossa equaçãozinha, tá? Olha só o que fala a letra A. Indique os valores de posição inicial, que é o S0, velocidade inicial e aceleração da partícula, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Deixa eu grifar isso aqui e deixa eu dar um zoom aqui, ó. Primeira coisa, você tem que lembrar da equação da função horária da posição, aquele sorvetão, né, que vocês falam aqui, ó. Então, S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Quando você pega essa equação, você tem que fazer o quê? Uma comparação aqui, olha só. O S0 nessa equação zona nossa aqui, gente, ó, que é esse cara aqui, ó, ele é quem? É o cara que não acompanha o termo do tempo, ou seja, é o cara que está sozinho, que no nosso caso seria o quê? 3. Então você vai lá e coloca lá 3. Aí o 3 o quê, professor? 3 banana? Não, 3 metros, porque está no SI, Sistema Internacional de Unidades. Tranquilo? Como é que a gente faz para achar agora, ó, a velocidade inicial? Aí você faz o mesmo raciocínio, ó. A velocidade é descrita aqui, ó, pelo termo que está acompanhando o tempo. Quem está acompanhando o tempo aqui, ó? É o menos 4. O sinal vai junto. Então você coloca lá, ó. Menos 4 metros por segundo. E por fim, a gente tem aqui, ó, o termo que vai acompanhar a aceleração, que é o tempo ao quadrado, né? No caso aqui, ó. Então, ó, toma cuidado, que agora, ó, quem está acompanhando o termo ao quadrado aqui, que é o tempo ao quadrado, no caso, é a aceleração dividida por 2. Então, ó, aqui tá aqui, ó. Ah, professor, qual que é o número aqui? É o 1, né? Então você vai falar o seguinte, ó, que a aceleração dividido por 2 é igual a 1. Logo, você tem que a aceleração igual a quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Aí você vem cá e preenche. Pronto. A letra A é só isso que tem que fazer. Eu juro para você que vai fazer muito sentido a gente anotar esses valores agora para depois você montar o gráfico, tá bom? Então, beleza. Agora, olha só aqui que fala a letra B, ó. Escreva a função da velocidade do móvel e indique o instante de tempo que o móvel inverte o seu movimento. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. O que é a função horária da velocidade primeiro, né? É aquele V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, tá bom? Ou seja, a gente escreve a função horária aqui, é só o quê? Alterar os valores aqui, ó, de velocidade inicial e aceleração. A gente não resolve a equação, tá bom?
Então ficaria, ó, V igual a velocidade inicial, a gente achou que é menos 4. Não precisa colocar unidade não, né? Mais 2t. Pronto, essa é a função horária, tá? A aceleração a gente achou vale 2, né? Então deixa aqui. Se eu quero agora calcular o instante em que ele inverte o movimento, aí lembra lá que inverter o movimento é quando você está indo e vai voltar, não é? Nesse de você estar indo e voltar, seguinte, você está com velocidade positiva, 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 positiva. Aí, você quer ter o quê? Velocidade negativa, não é? Para você passar de positivo para negativo, você tem que atingir qual velocidade? Zero. Então você vai falar o seguinte, ó, que a velocidade final tem que ser zero. E substitui na equação. Ficaria o seguinte, ó. 0 é igual a menos 4 mais 2t. Aí resolvendo aqui agora, vai ficar 4 igual a 2t. Então quer dizer o seguinte, ó, que o tempo vai ser de 4 dividido por 2, né? 2 segundos. Tranquilo? Então deixa esse aqui que vai ser uma informação muito importante, tá? E por fim aqui, ó, letra C agora, ó. Indica o instante em que a partir de tempo que a partícula passa pelos pontos zero, ou seja, origem do espaço. Porque olha só, vamos desenhar aqui, eu vou apagar aqui ó, em cima, para você perceber o que está acontecendo no movimento, tá? Para ficar mais claro. Eu acho que uma das coisas assim, mais importantes da gente fazer quando a gente está estudando o MRV é desenhar. Para você ver o que está acontecendo aqui, ó. Quando você desenha, fica muito mais claro aqui, ó. Olha só. A partícula a partir do ponto 3 metros aqui, ó. Então, vou desenhar uma bolinha aqui, por exemplo. E está falando comigo que a velocidade dela é o quê? Negativa aqui, ó, e vale menos 4. Então, coloco aqui uma setinha, menos 4 metros por segundo. E você tem aqui, ó, vou colocar de verdinho, uma aceleração ao contrário, no sentido oposto, que vale 2 metros por segundo quadrado que a gente calculou. Daqui. Ou seja, de cara você percebe que a partícula está indo para trás, porque a velocidade dela aponta para trás, só que ela está sendo freada. É como o seguinte, ó, é um movimento retardado. Então ela está indo para trás, então uma hora ela pode chegar àquela o quê? Ela passa pelo zero. Aí ela vai frear, atingir a velocidade de zero, e falta a gente calcular também qual que é a posição que isso acontece, tá bom? Bom, então olha só, ela está indo para trás, uma hora ela vai parar e vai o quê? Voltar e ir para frente. Então nesse momento aqui, ó, ela pode ter passado do ponto zero, chegado em alguma posição aqui, sei lá, menos 3, por exemplo, e vai voltar. Então ela pode passar pelo ponto zero aqui, ó, 2 vezes, né? Uma voltando e a outra indo. Pode pensar assim, tá bom? Então vamos calcular aqui, ó. Bom, faltou um negocinho aqui que eu esqueci de colocar, mas é bom a gente também calcular o seguinte, ó. Em que posição que isso acontece, tá? Em que posição que isso acontece o quê? Que ele inverte o movimento. Eu vou calcular aqui agora, ó. Como é que a gente faz isso? Ó? A gente pega a equaçãozinha lá de novo. S é igual a 3 menos 4t mais t ao quadrado, né? Aí é só você substituir o tempo aqui, ó, de 2 segundos. Aí você vai achar exatamente qual que é a posição que isso acontece, tá bom? Então vai ficar, ó, S igual a 3 menos 4 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então vai ficar, ó, S igual a 3 menos 8 mais 4. Aqui você vai achar o quê? Ó? Que o S vai dar menos 1 metro. Importante também colocar esse valor aqui, tá? Esse dado aqui, ó, tá? Por que que é importante? Quer dizer que é o seguinte, ó, que de acordo com o que a gente calculou, a nossa partícula, olha só o que acontece com ela, ó, ela vai até o ponto de menos 1, ela para e depois ela volta. Quer dizer o seguinte, ó, que dela sair do 3 e chegar até o menos 1, ela passa pelo zero. Isso voltando. Só que depois ela continua o movimento dela ainda. Ou seja, ela vai para frente de volta. Aí ela vai passar pelo zero de novo. Isso é achar, então é o seguinte, ó, é o quando que ela passa pelo ponto zero. Só que a gente quer saber o quê? Quando que isso acontece, ou seja, um instante de tempo que isso acontece. Tranquilo? Então vamos calcular isso aqui agora, ó. Aí você escreve a função de horário de novo aqui, ó. S é igual a 3 menos 4t mais t ao quadrado. Tranquilo? Tá, o que eu faço agora? Seguinte, a sua posição final vai ser quanto? Zero. Então você fala o seguinte, ó. S é igual a zero. E substitui e resolve a equação, tá? Vai ficar, ó. Zero é igual... Aí olha só como é que eu vou escrever aqui agora, ó. T quadrado menos 4t
t mais 3. Por que eu escrevi assim? Só para o seguinte, ó, ficar mais claro que a gente vai resolver uma equação do segundo grau. A gente vai usar aquele Bhaskara e tudo mais, né? Nossa, professor, trabalhão, né? É, por isso que chama trabalho, no caso. Então é o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai achar o delta, né? Que é b quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 no caso, né? V menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Aí você vai fazer essa continha aqui agora, ó. Vai ficar 16 menos 4 vezes 3, 12. Então você acha o delta igual a 4. Logo, raiz de delta é igual a mais ou menos 2. Tá bom? Bom, e agora é o seguinte, ó, para achar o tempo, ó, vai ficar. Aí lembra lá como é que é a equaçãozinha, né? É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vamos lá. T vai ficar o seguinte, ó, menos b, então vai ficar menos 4, né? Então vai ficar 4 mais ou menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, você vai ter duas raízes aqui, ó. A primeira raiz aqui, ó, vai ser 4 mais 2, 6. Divide por 2, 3 segundos. 4 menos 2, 2. Divide por 2, 1 segundo. Então, pronto. Então, você acha o seguinte, ó, que ele passa pelo ponto zero no instante de 1 segundo e no outro instante que é o quê? 3 segundos. Pronto. Fechou. Resolvemos a primeira parte aqui do problema. Agora é o quê? É escrever o gráfico. Gente, por que eu coloquei isso aqui? Ó? Por que você tem que fazer isso tudo aqui? É que é um passo a passo. Então, primeira coisa, ó, aqui é um gráfico de posição por tempo. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é quantificar o gráfico. Já tem aqui, ó, o nome dos eixos, bonitinho, que é a coisa mais importante no gráfico. E agora você vai quantificar o gráfico. O que é quantificar? É você atribuir valores. Por exemplo, ó, tá quadriculado, mas não tem valor nenhum. Eu vou falar o seguinte, ó, que a cada 2 quadradinhos eu estou mandando o quê? Um de 1 metro. Então coloca aqui, ó, 1, 2, 3 e pronto, tá? Aqui é o zero, né, a origem. Aqui então seria o menos 1, e aqui embaixo seria o menos 2, e aqui embaixo seria o quê? O menos 3. Quantifiquei aqui, ó, o eixo y, só que eu tenho que fazer com o eixo x também. No x, eu vou fazer o seguinte, ó, a cada 3 quadradinhos é 1 segundo. Então coloca lá, 1, aqui, ó, seria o 2, e aqui seria o 3. Porque olha só, eu quero construir o gráfico só de quê? De 0 a 3 segundos. Então tá pronto. O que a gente vai usar agora para construir o gráfico? Os pontos que a gente calculou. Primeira coisa, ó, quando o tempo é zero, qual que é a posição do cara? Uai, a gente tirou essa informação aqui, ó, daqui. É o 3 metros, então você vai lá e marca o pontinho. Então, ó, o primeiro pontinho tá aqui. Olha que bom que a gente já tem. Quando que ele passa pela origem aqui, ó, ou seja, pelo eixo x, ó, quando a posição dele é zero, né? Uai, nos instantes de tempo 1 e 3. Ó, bom demais já. Já tem mais 3 pontos aqui, ó. E agora é o seguinte. Quando que ele inverte o movimento dele? Ele inverte no tempo de 2 segundos. Tá aqui, ó. E isso acontece em qual posição? Na posição de 1 metro. Então você vai marcar lá, ó, o 2 e o menos 1. Tá aqui. Pronto, você não precisa de mais nenhum ponto nesse caso aqui, ó. Bom, ficou perfeita igual eu sou? Não, não ficou, mas deu a ideia aqui, ó. Olha só, a professora está descendo, né, um tobogã. Não, é o seguinte, ó, quer dizer que a posição dele está o quê? Diminuindo, 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 até o momento aqui, ó, que ele para e depois o quê? Vai para outro sentido. Se você lembrar lá, ó, nesse gráfico a gente tem o seguinte, ó, que a inclinação é a velocidade. Olha só aqui, ó. Olha a inclinação dele no ponto 2. Seria uma inclinação zero, né? Horizontal aqui, ó, né? Ficou muito horizontal não, né? Mas aqui assim, mais ou menos. Quer dizer que quanto que vale a velocidade dele nesse caso aqui, ó? Zero. Então pronto. Então, ó, é isso que vocês têm que fazer agora nas questões 2 e 3, tá bom? A gente vai fazer agora um problema que é invertido. Ele é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer, tá bom? Que é, se dado o gráfico, como é que a gente agora então acha as outras informações, né, de posição inicial, velocidade inicial e aceleração, tá bom? Bom, quando você pega um gráfico aqui então, a primeira coisa, ó, o que você já pode tirar de informação, tá?
que o movimento é retilíneo uniformemente variado, porque é uma parábola, tá? Se fosse uma reta, seria o quê? Movimento uniforme, né? Retilíneo uniforme. Quando você pega aqui, ó, como é que você acha a posição inicial? Cara, quando a posição inicial é o quê? Quando o tempo é zero. Onde que tá lá, ó? Ele está no quê? No menos 3. Então você já marca lá, ó, menos 3 metros, né? Que é onde que ele partiu aqui, tranquilo? Tá, como é que a gente vai achar agora a aceleração e velocidade? A gente vai precisar de duas equações aqui, tá? A gente vai precisar dessa aqui, ó, v igual a v0 mais a vezes tempo, e da distância também, ó, que é v0 vezes tempo mais a vezes t quadrado dividido por 2. A gente vai fazer uma série de substituições aqui, tá? Primeira coisa, ó, vamos pegar essa primeira equação aqui, ó, chama de 1, e aqui de 2, tá? É muito comum a gente fazer isso em exatas, dar númerozinhos a equações aqui, tá bom? Da primeira equação, olha só, a gente vai substituir os valores que a gente tem, mas que valor que a gente tem? Olha esse pontinho aqui, ó, quando o instante tempo é 2 segundos. Se você traçar aqui, ó, uma tangente a esse ponto, ela vai ficar horizontal. O que isso significa? Lembra lá, num gráfico de posição por tempo, a inclinação, né, a tangente ao gráfico, indica a velocidade. E se você está sem inclinação alguma, quanto que vale a sua velocidade? Zero. Então, ó, quando o tempo é 2 segundos, a velocidade é zero. Você vai substituir esse valor aqui agora, ó. Velocidade final, zero. Velocidade inicial você não sabe ainda, mais a vezes 2. Você vai chegar ao seguinte, ó, que 0 é igual a v0 mais 2a. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, passar o 2a para o outro lado, né? Então ficaria o seguinte, ó, v0 é igual a menos 2a. Guarda essa informação aqui que a gente vai usar para substituir. Ela vai ser importante. Agora, da segunda equação, a gente vai o quê? Substituir os valores que a gente tem também. Vai, que valores? Olha só. A gente vai pegar o seguinte, ó. De onde que ela partiu, que é o menos 3, até quando ela atingiu a velocidade zero, que é o 2 segundos, não é? Para isso, ela teve que deslocar esse tanto aqui de distância. Olha só, do menos 3 até o menos 1. Quanto que ela deslocou? 4 metros. Então, ó, você vai colocar lá na equaçãozinha, né? Distância, 4 igual velocidade inicial, que a gente não sabe, vezes o tempo, que é 2 segundos, mais a aceleração, que a gente também não sabe, vezes 2 segundos ao quadrado, dividido por 2. Professor, tem duas incógnitas. Aí que tá. É aí que a gente vai usar aqui, ó, o resultado da primeira equação. O V0 é igual a menos 2A. Então, você substitui aqui agora, ó. Vai ficar 4 é igual a menos 2A vezes 2, tá? Aqui, ó, vezes 2 ainda, mais, aí que você já pode fazer a continha, ó. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2, né? Então ficaria 2A. E agora a gente resolve. Ficaria, ó, 4 é igual a menos 2A vezes 2 dá menos 4A, mais 2A. Então 4 é igual a menos 4A mais 2A dá menos 2A. Então, quanto que vale a aceleração aqui agora? Ó? 4 dividido por menos 2, que dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, pronto. Então, ó, aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado. E como é que eu acho agora a velocidade? Uai, você simplesmente pega essa equaçãozinha aqui, ó, e substitui o valor do A que você achou. Então, ficaria, ó, V0 igual a menos 2A, né? Então, V0 é igual a menos 2, que multiplica menos 2 também. Menos 2 vezes menos 2 dá quanto? 4 metros por segundo. Então, pronto. Então, V0 é igual a 4 metros por segundo, tá? Essa daqui é uma questãozinha bom para você trabalhar isso aqui, ó, substituição de equação, você vai resolvendo, é um quebra-cabeçazinho, beleza? Então, tá aqui, ok? Se vocês tiverem dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu acho que vai ser muito mais fácil de eu responder, tá? E até vocês me entregarem o trabalho, beleza? Espero que vocês estudem bem, aprendam e física é uma arte, tá bom? Aquele abraço, até mais!